patrimônio é isso. Não é algo que chega pronto para nós, é algo que chega bruto e a gente precisa lapidar. Sempre, o tempo todo, até que se torne uma pedra preciosa. A pessoa que colocou mês a mês, com a mágica do juro composto, ela acumulou mais recurso do que aquela que aplicou uma vez só um dinheiro grande. Quando a gente fala em delegar, a gente pensa em delegar a tarefa. Mas na Sim. verdade não, tu não tem que delegar a tarefa, tu tem que ensinar. Tempo agora, para mim, é o meu recurso mais valioso. Se eu pudesse comprar dos outros para conseguir dar conta de tudo que eu gostaria, eu compraria. Só comece, trabalhe firme com a gente e confie que vai acontecer. Ter dinheiro não é ter prosperidade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Eu sou Marielle Brolo, sócia e CEO da Visp Capital e hoje serei a host desse episódio. Hoje estou com uma bancada 100% feminina e quero apresentar e dar as boas-vindas para a nossa convidada especial, Natália Caetano. Natália, Obrigada. Seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E estamos também com duas convidadas aqui do nosso time da Visp Capital, mulheres essas que estão em posições de liderança aqui na equipe. Quero apresentar Twine Magnus, que vocês conhecem muito bem. Twine é a nossa head da primeira unidade de UAV aqui de CFO da Visp. Twine, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. E a Adriele, que veio compor o time da Visp há pouco tempo, mas a Adri tem já grande experiência no setor e veio então para cuidar de parcerias aqui na Visp. Então, se você é empresário que atende outras empresas e acha que tanto o seu cliente como você merecem lucrar mais, falem com a Adri, né, Adri? Isso aí, vem falar comigo. Show de bola! Então, pessoal, hoje a gente vai trazer um pouco mais sobre assessoria de investimentos, né? A Natália, ela é sócia da Petra Investimentos. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais de onde aplicar o seu dinheiro, né? Como fazer ele trabalhar para você, então esse é o episódio ideal para você. Sem mais delongas, então, bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Então, Natália, como primeira pergunta, eu queria entender um pouquinho mais sobre a tua trajetória, né? Tu vem já com uma carreira de mais de 15 anos no mercado de investimentos e tu já trabalhou em alguns bancos, né? Consolidados, bancos renomados. Queria que tu contasse para nós, então, um pouquinho de como foi a tua experiência nos bancos que tu atuou e, principalmente, o que fez com que tu tivesse a iniciativa de sair desses lugares, né, onde tu já estava há anos atuando, onde tu já tinha uma estabilidade, né? E tu resolveu abandonar totalmente isso e abrir a tua própria assessoria. Então, eu queria que tu contasse para nós como é que foi essa transição também de carreira, né? Onde tu começou a ser uma empresária de sucesso. Então, puder dividir com a gente um pouquinho. Com certeza. O problema é que eu me alongo falando, porque falar da nossa história é algo que a gente vai lembrando. Sim. Quando vê, já tomamos todo o tempo aqui do podcast. Então, por favor, me parem, né? Mas desde pequena eu sempre fui muito ambiciosa e eu cresci numa família que teve as suas dificuldades financeiras, não faltou nada para nós, mas também não tinha aquela coisa da sobra, do transbordo, né? Via dentro de casa uma situação assim de uma mãe cuidando muito do patrimônio, batalhando para construir. O meu pai sempre ele também batalhando, trabalhando muito, mas com uma certa dificuldade com a educação financeira. Então, com a minha ambição, eu olhava para aquilo e pensava, cara, eu não quero passar por isso também. Não quero viver isso na minha fase adulta. O que eu vou fazer, né? Então, desde pequena, minha mãe ensinava revistas para mim, na época das revistas, né? E eu olhava lá na Super Interessante, as profissões que mais pagam, o que é mais bem remunerado, o que eu me encaixo, o que eu sei fazer, enfim, né? Desde pequena buscando. A economia, ela nunca esteve na minha lista, no meu radar. Inclusive, eu teria ido pro direito, era uma área onde eu me encontrava, onde eu tinha bastante familiaridade, enfim, e tinha vontade de fazer, mas quando eu saí do colégio, antes de entrar na faculdade, então defini o curso, eu resolvi fazer um curso profissionalizante. E ali eu tive uma cadeira de economia introdutória, que foi onde despertou muito essa vontade de entender mais, porque é muito bom tu olhar para todos aqueles números, tu olhar para aqueles índices e entender o que estão falando, né? É muito bom tu entender sobre um assunto que ele corre o dia inteiro do teu lado e às vezes a gente ignora.
Então, eu escolhi economia, logo em seguida já entrei no banco como estagiária, comecei entendi que ali, por mais que eu fosse a melhor estagiária do mundo, a única forma de ser promovida seria através de um concurso público. Então, busquei uma outra oportunidade onde os meus esforços pudessem trazer a recompensa, que seria a promoção, que seria o próximo passo. Fui pro Fiquei anos com eles, cresci ali dentro, comecei como estagiária, passei por auxiliar. Eu digo que eu ocupei todas as cadeiras, né? Só não dos cargos máximos, porque chegou um determinado momento, eu me criei em Cachoeirinha, estudei aqui em Gravataí, que eu comecei a atender as pessoas assim, os pais dos meus colegas, o pessoal que eu já conhecia, os empresários da região. E eu comecei a entrar num conflito, a gente estava num momento de economia bem difícil a nível Brasil, e aquilo dali começou a me despertar a curiosidade de entender o que dá para fazer para o pessoal sair dessa situação. Tava todo mundo muito endividado, tomando crédito, quem tinha dinheiro queria também rentabilizar melhor, estava com muito medo. E o que eu percebi é que aquilo que eu tinha que dizer para eles não era o que eles precisavam. O que aconteceu é que eu estava indicando o produto. Eu estava sendo uma vendedora de produto, estava sendo mais uma com um discurso de cooperativa, quem coopera cresce. Então, para mim, aquilo ali não estava mais congruente com também o que eu queria. Já conhecia a profissão assessoria de investimentos, mas não era algo tão forte e dissipado como é hoje. Na época, eu lembro quando eu fui ser assessora, quando eu então escolhi fazer a transição, sair de uma carreira ali que realmente, como a Mari falou, tu tens uma digamos assim, não é algo certo, né? Porque tu tá na iniciativa privada, pode ser demitido a qualquer momento, mas tu tem uma certa estabilidade diante de um empreendedorismo, né? E quando eu fiz essa decisão, era tudo ou nada mesmo. Eu tinha 26 anos, mas também podia errar, né? Tava ainda na idade que dá para tu dar um passo errado, voltar atrás e corrigir a rota. E quando eu fui para assessoria, eu lembro de ter que explicar o que era uma plataforma aberta, o que era XP Investimentos, né, o que fazia, que diferença que tinha, por que não investir no banco, por que investir numa corretora. Então, tudo isso foi muito novo, assim, tu viver todo esse começo. Na época, o Itaú, uma grande instituição, veio e comprou a XP. Então, isso foi o que nos deu bastante discurso e abordagem ali para que os clientes também se sentissem confortáveis. Comecei do zero, achei que levaria alguns clientes do banco, não, que eram perfis completamente diferentes também. O pessoal tomava mais crédito do que investia dinheiro e tinha também um perfil mais conservador. E fui construindo a minha carteira, então, do zero, sem network, não, dentro da família, assim, amigos, os pais, ninguém tinha, né? Se juntasse o dinheiro de todo mundo, não dava uma carteira, então não era pelo networking que eu ia fazer. Foi pelos esforços, foi ligação, foi um atrás do outro. Desde lá, então, eu tenho clientes que me acompanham até hoje na jornada. Fiquei 5 anos aqui em Porto Alegre trabalhando, até que recebi uma oportunidade para assumir um desafio num novo escritório, numa nova instituição, ainda como assessora, mas então líder de equipe em Balneário Camboriú. A gente estava no meio da pandemia, todo mundo sem saber o que tinha que fazer, se podia sair para a rua, se não podia. Tu saía na rua, o pessoal do prédio já gritava que tinha que entrar para dentro de casa. E a Natália lá saindo, deixando tudo para trás e indo buscar aí uma nova oportunidade numa outra cidade. Cheguei em Balneário, é como se a gente estivesse num lugar diferente, porque tava todo mundo na rua, gente. Tava todo mundo, a empresa aberta, comércio aberto, tudo funcionando. Ah, mas tu já teve Covid? Sim, já tive, já passou e já tô trabalhando de novo. Então, as coisas lá funcionaram. Cheguei lá, me deparei com uma realidade financeira, de padrão, de perfil, de segurança também muito diferente. E isso vai te instigando também, né? É algo que entra, assim, um mosquitinho que te pica e tu já... Cara, eu quero isso pra mim, né? Eu quero viver, eu quero entender um pouco mais como que esse pessoal chegou onde está. Então, construir mais carteira lá na região para me consolidar com eles. Voltei para a XP na época, porque a plataforma, ainda assim, ela estava muito aquém do que eu já estava entregando para os meus clientes. Então, muitos clientes começaram a perceber uma diferença de marcação, tudo. E, para mim, o meu chefe sempre é o cliente. Aquilo que ele me trouxer vai ser a regra que eu vou seguir. Então, uma vez que eles começam a ficar desconfortáveis e eles só estão naquele lugar porque vieram por confiança no meu trabalho, eu também preciso tomar uma decisão por eles. Então, voltei.
começamos uma filial de um grande escritório na região, mas sempre com aquele gostinho, aquela vontadezinha de abrir o próprio negócio. Mas ainda não era o momento, ainda não era a hora, né? Eu me sentia pronta, mas sabia que precisava evoluir ainda mais, entender um pouco mais sobre gestão, sobre não só cuidar da tua pequena carteira ou cuidar de um time, mas cuidar de um negócio, né? Como fazer ele ficar de pé e mantê-lo naquela posição. Então, esse convite aconteceu pelo Safra no ano passado, desde o início do ano. Eu já tinha uma história com o Safra lá de trás, que eu não quis aqui para não me alongar, mas quando eu era bancária ainda, é um sonho de todo bancário ser do Safra, porque eles têm um programa de benefício, de crescimento, de valorização de talentos ali, que é realmente um objeto de desejo, eu diria. E na época não tinha os KPIs que eles queriam para preencher as vagas que tinham, né? Então, fiquei no aguardo ali eterno de uma resposta. Ela não veio, mas veio muitos anos depois com um convite, então, para montar o meu negócio junto deles. Aí, nesse caso, como assessoria de investimentos. Foi quando nasceu a Petra. No ano passado, eu assinei com o Safra em outubro, então a Petra ela ainda é um bebê, nem um ano fizemos, mas é um escritório que já nasce com uma história, uma trajetória por trás, com seus clientes já de muitos anos acompanhando, né? E acabou que muitos dos clientes, eles gostaram tanto da história que se motivaram a trazer mais pessoas pro negócio, porque empreender no Brasil já é difícil, né? Então, tu empreender no ramo imobiliário, na virada para um ano eleitoral, acaba sendo um desafio um pouquinho maior, né? Então, isso faz com que as pessoas queiram te apoiar ainda mais também no processo. E é isso que até agora foi, né, o que me motivou, sempre foi essa busca por querer fazer melhor, né? Por querer trazer algo disruptivo. Então, assessor de investimentos tu encontra em qualquer lugar hoje em dia. E eu não estou dizendo aqui que eu tenho algo de especial, mas para mim é muito importante tu trabalhar com transparência, com seriedade, tu entender o que o teu cliente precisa e não sair vendendo produto a qualquer custo. Tem um custo muito grande que é a confiança. Uma vez que tu quebra isso com o cliente, tu não retoma, tu não perde um cliente, tu perde todo o círculo de amizade daquela pessoa. Então, isso para mim é o que faz com que a minha assessoria, eu vejo que tem diferença no que eu faço, porque eu não vou me vender por um curto prazo. Eu vou querer construir algo para que a gente possa acompanhar não só o momento da tua construção patrimonial, mas também o momento da tua construção familiar, quando a gente vai fazer daqui a pouco uma sucessão disso, né? Então, acompanhar todo esse processo da jornada do meu cliente, para mim, é o que mais me satisfaz do que só pensar num dia após o outro. E tu já perdeu algum cliente por tu não falar o que ele queria ouvir? Já. Já demiti clientes também, por não aceitar o que eles queriam. Então, sim, já perdi cliente por taxa, porque eles procuram muito buscando uma taxa melhor e o vizinho lá ofereceu algo melhor. Já perdi cliente por achar que estava poupando ele de trazer todas as oportunidades. Na verdade, outro estava lá levando mais e ele entendeu que o outro estava trabalhando mais do que eu. Então, sim, perder cliente no meio do caminho é comum. Perdi cliente nas transições também, por não ter falado com eles antes. Na primeira mudança que eu fiz, esse cliente ele foi um grande professor para mim, porque a forma como ele veio até mim foi uma forma bem disruptiva também. Eu atendi o telefone de escritório e ele que estava à procura de um assessor, e eu era uma assessora. Ele veio e ele tinha um patrimônio muito relevante. Eu pensei, o que esse cara está fazendo procurando assessoria? Se era para as pessoas estarem atrás dele. Bom, chegou até mim, comecei a atender e, ao mesmo tempo que ele era um cliente muito grande, ele me passava receio. Assim, gente, e se ele me perguntar alguma coisa e eu não souber responder? Então, tu fica sempre com aquela ansiedade, vai para uma reunião já ansiosa. Bom, consegui conquistar ele, a família, mas quando eu fiz a transição, por inexperiência da minha parte, eu não avisei todos os meus clientes antes. Eu tomei a decisão, fiz e depois fui avisar. E isso me penalizou na primeira vez que eu resolvi mudar. Porque ele falou assim, eu confiei o meu patrimônio inteiro contigo. Por que tu achou que não deveria confiar em mim para me falar sobre uma mudança? Eu iria com certeza contigo, mas agora eu estou desconfortável. Então, ali, para mim, eu já tinha na minha cabeça que o cliente era quem mandava em mim. Ali, para mim, foi onde eu assinei esse contrato. Nunca mais eu falo, eu tomo uma decisão sem antes falar com os meus clientes finais. Que, de fato, é o que vai mover o ponteiro para mim, né?
E cada passo que tu dá tem os aprendizados, né? É. E até pegando o nome do Petra, poderia Sim. trazer para nós esse significado? Claro que sim. É tudo, se vocês entrarem na Petra, tudo que vocês enxergarem lá vai ter um simbolismo, um significado por trás. Por mais que eu seja de um mercado racional, financeiro, tudo, economia não é uma ciência exata, é uma ciência social, né? Então eu contemplo, assim, no meu negócio, muita questão energética da coisa. Pode me tirar um pouquinho pra louca aqui, não tem problema. Mas pra mim não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. E Petra acabou sendo um nome também com esse simbolismo, né? É um nome que eu trouxe por uma passagem bíblica, onde Jesus tinha esse hábito, né? De mudar o nome das pessoas. E ele chegou em Simão e falou, tu és Pedro, e em cima desta pedra eu construo a minha igreja. Então, pedra, ela tem Petra, né? Ela tem essa ideia de ser algo sólido, algo onde a gente pode lapidar e construir algo para carregar para o nosso futuro. Então, patrimônio é isso. Não é algo que chega pronto para nós, é algo que chega bruto e a gente precisa lapidar. Sempre, o tempo todo. Até que se torne uma pedra preciosa. Nenhuma pedra preciosa nasce daquela forma. Se tu pega um diamante, talvez a gente não reconheça ele. É necessário Até que lapidar, alguém né? lapide e nos mostre. Isso é um diamante. Né? Então, o nome Petra, ele vem disso. Muito legal. Eu tinha olhado a tua apresentação, né? E foi algo que me chamou que tu colocou essa passagem bíblica, né? O quão importante é a gente entender o nosso cliente, né? Entender a sensibilidade, porque de fato ninguém nasce herdeiro, mas antes disso, né? Houve um sacrifício para chegar até ali. Então a riqueza ela não nasce do nada, ela nasce de muito esforço. E quando ela coloca isso na mão de alguém, ela realmente está confiando naquela pessoa, né? E o Thiago Nigro fala muito sobre isso. Escuta o teu cliente. Conversa com o teu cliente. Tu quer saber se teu produto tá bom? Pergunta pro teu cliente. Sim. Né? E às vezes a gente faz todo um rodeio, né, para entender se meu produto tá bom, se eu tô fazendo algo legal. Faz uma mentoria para descobrir. Sim. Exatamente. E era só chegar e Só perguntar. perguntar pro cliente. Oi, como é que tá o meu atendimento? Por que tu tá comigo? No que eu estou te ajudando, né? Que diferencial que tu enxerga, né? Exatamente. Então, a importância, né, da gente conversar com o nosso cliente. E é muito bacana, porque assim como tu atende a pessoa física, né, tu tem o patrimônio, é parecido com a gente, que também estamos com essa responsabilidade, né, de atender o nosso cliente também na parte financeira, mas aí das empresas. Então, no fim do dia, o nosso trabalho aqui é ensinar para ele, né, que ele pode um dia vender a empresa dele, mas o que ele tem que fazer até chegar lá? Exato. Então, ele nos entrega, né, a empresa dele para a gente ajudar a gerir ela, ajudar a aumentar o lucro dele, ajudar ele a vender mais, né? Sim. E a gente ainda tem que dar um passinho atrás com muitos empresários que a gente encontra, que é ensinar para ele que a empresa dele é o patrimônio dele. Sim. Porque às vezes eles chegam e eles têm essa visão da própria empresa como o seu emprego, né? E custa muito caro ter essa visão. Então a gente tem que trazer também essa consciência para aí sim, quando ele entender que aquilo ali é um patrimônio, a gente ensinar o empresário a gerir aquilo como um patrimônio. Então eu vejo muito essa sinergia, vocês do lado da pessoa física e a gente do lado da pessoa jurídica, né? Claro, são trabalhos que se complementam, né? No final do dia, nós estamos falando sobre construção de algo, sobre valorização de algo, né? No caso de vocês, da empresa, que é onde está o maior patrimônio mesmo do cliente. Falta ele enxergar isso, né? Por vezes, o empresário, ele enxerga a empresa como algo muito racional. E quando a gente vai falar sobre conta, pessoa física, é muito mais sentimental uma tomada de decisão, né? Na empresa é mais racional. Tá, se tem essa taxa, vamos nessa mesmo. Pô, nem olhou muitas vezes a instituição e tudo mais. Então, o trabalho que vocês fazem é muito complementar ao nosso. Muito. Exatamente. Até porque ele, voltando ainda ao que eu trouxe em relação ao patrimônio. Às vezes ele enxerga o patrimônio dele como o que ele distribuiu da empresa dele, né? Como a empresa em si. Então, sim, tem muita sinergia, né? E quando ele vende o negócio dele, que ele coloca muito dinheiro no bolso, ele tem a Natália também. Ele lembra da Natália. Deus queira que quando as pessoas estiverem
tá entrando dinheiro e pensa, nossa, eu preciso ir lá na Petra correndo. Esse é o objetivo, que o nome fixe aí na cabeça das pessoas. Sim, é um nome forte, um nome É. bem imponente. E como é Legal. importante esses momentos, assim, de conversa, de trazer a consciência, o Sim. próprio material de Instagram, que também, né, traz muitas informações, plataforma, porque daqui a pouco, cara, ele não pensou num assunto que a gente aqui numa conversa trouxe, opa, Traz um peraí, insight. eu tenho que olhar para isso que nesse momento não tô olhando. Então, É tu provocar, né? São assuntos que provocar. pra nós é óbvio que tem que fazer. Conscientizar, Né? trazer Mas pra informação. pessoa não, pra ela é óbvio aquilo que ela vive, o trabalho, a rotina dela, né? Então, se a gente não provoca conversas, não traz isso como um assunto, uma pauta, as pessoas não vão nos procurar. Olha, eu queria saber sobre planejamento patrimonial. Ninguém, né? Essa palavra nem passa na cabeça da pessoa, né? Não, e Ou passa até- na minha todo o tempo. Ah, eu cheguei aqui, ninguém me ajudou. Então, É. como assim eu vou entregar para alguém, né? Seja a minha Exato. empresa. Eu fiz tudo ou- sozinha, não preciso de ninguém agora. Exato. E, Natália, tem um valor mínimo que eu possa começar a investir? Por que eu te pergunto isso, né? Tu pegou a transição ali, né? Quando a XP ela veio para democratizar o mercado, assim como a Visp também vem. Porque, como a gente falou, eu tava falando antes, né? Todo mundo olha para o grande. Todo mundo quer trabalhar para o grande, para grandes carteiras, para grandes empresas. Boutique de M&A é o que mais tem. Tu vai Sim. na Faria Lima, Tá tu vai cheio. na Carlos Gomes, tá Uhum. lotado, né? Mas quem é que olha para o pequeno e médio? Sim. Então, a XP fez isso lá atrás, olhando para as pessoas, né, para os Uhum. CPFs, e a Visp faz isso hoje. Ela olha para as pequenas e médias empresas. Então, a gente tem isso em comum, inclusive a gente se espelha muito na XP, né? Sim. E a gente ensina isso, então, para o nosso cliente. Olha só, tu é pequeno, tu tá faturando o quê? 100, 150, 200 mil? Vamos percorrer um caminho para crescer, mas tu já pode começar agora. Sim. Hoje tu já tem, a tua empresa já vale um valor, tu já consegue vendê-la, né? Uhum. Então a gente traz muito esse ensinamento e tu pegou isso lá no início também da XP. Então, como que foi essa transição, assim, de começar a educar as pessoas, né? Porque até então elas achavam que só quem tinha grandes fortunas que poderiam investir numa carteira. Então, como é que foi esse ensinamento? E acredito que seja até hoje. Eu acho que ainda hoje tem muita gente que daqui a pouco tem um dinheiro guardado ali que não sabe que ele pode Que é investir um dinheiro. numa carteira, né? É. Então, tem algum valor mínimo? Como é que é essa educação para o cliente? Essa pergunta ela é boa, porque geralmente tu vai procurar mínimo para investir e vão ter plataformas que vão te dar já o mínimo para abrir essa conta. Pela assessoria de investimentos, ela continua sendo democrática. A corretora do Safra, ela veio também para democratizar, porque o Safra em si é uma instituição mais robusta que foca num cliente high ticket, mas a corretora não. A corretora ela veio para ficar de igual ali com o XP e BTG, que são os grandes players do mercado. Então, ficam os três disputando ali a primeira colocação. Um fala que está em primeiro por valuation, o outro fala que está em primeiro por lucro. E assim vai, cada um defendendo a sua bandeira, né? Na prática, não temos. Né? O que eu sempre falo dependendo do momento em que tu estás numa fase de construção patrimonial. E aí o meu trabalho contigo é que vai ser diferente. Então, o atendimento, o acesso aos produtos, tem produto que com R$100 tu acessa. Então, mas precisa de uma assessoria para isso? Não, mas precisa para aprender a construir mais. Né? Então, o trabalho, quando eu decidi montar a Petra, eu não quis resumir somente na assessoria de grandes patrimônios, porque isso é o que mais tem, e até os bancos já têm isso. Eles já entenderam o recado, que se eles não se moldarem, não tiverem mais oportunidades, não tiverem mais essa educação com os gerentes que estão ali na linha de frente, eles vão perder muita custódia para as corretoras. Então, se tu focar só nisso, tu vai ficar batendo no mesmo cliente que o teu vizinho, que todo mundo está batendo, e o cara vai ir para onde ele achar que é mais vantajoso. Então, eu atendo hoje o 360. Desde quando está construindo, que daí pode caber uma mentoria, pode fazer um planejamento patrimonial, uma reorganização financeira, até a etapa final, quando a gente está falando já de um patrimônio consolidado, que já não precisa mais de tanta multiplicação, mas precisa de proteção e sucessão. Então, quando tu me pergunta se tem um valor mínimo, não tem. Mas, dependendo do valor, o tipo de trabalho que nós vamos fazer é diferente. E tu falou sobre as fases ali. Existe um momento ideal pra gente começar um planejamento patrimonial? Tem muita gente que chega tarde. Tem.
Muita gente chega tarde demais por esperar um momento ideal. Esperar uma sobra maior, esperar entrar um dinheiro, uma bala de prata. E esse não é o melhor momento. Eu tenho uma palestra que eu sempre coloco isso nos meus slides, que a diferença de uma pessoa que espera o momento ideal para pegar aquele dinheiro e só aplica uma vez, porque ela não constrói uma educação financeira. Ela só espera o dinheiro certo chegar. E aquela pessoa que, eu não tenho, assim, no meu horizonte aí, ideia de que um dinheiro grande vai aparecer para mim. Mas eu posso guardar tanto por mês. Quando a gente olha um horizonte de mesmo prazo, a pessoa que colocou mês a mês, com a mágica do juro composto, ela acumulou mais recurso do que aquela que aplicou uma vez só um dinheiro grande. E provavelmente investiu menos. Com certeza investiu menos, doeu menos para ela, né? E ela aprendeu algo que é o mais difícil, que é a educação financeira, é a disciplina. Então, isso é o que move o ponteiro. Quando começar? O quanto antes. Quem estiver ouvindo agora esse podcast tem que começar agora, se ainda não começou. Porque o que vai fazer a diferença é a consistência e o tempo. O tempo é o teu melhor amigo, porque com juro composto é quando ele trabalha para ti. Tu ganha um sócio na tua operação. Sim. Acho que outra dúvida que o pessoal tem também, pela questão de não estar tão familiarizado daqui a pouco, né? É se é caro. Né? Tu pensar em um assessor de investimentos. Sim. Meu Deus, eu vou gastar uma fortuna na Natália. Muito legal, mas quanto? Então, conta um pouquinho pra gente como que funciona, quais são os custos envolvidos, né? Sim, isso é importante, porque durante muito tempo no Brasil só existia um formato de remuneração do assessor, que era a instituição remunerando o assessor através dos produtos distribuídos. E isso ficou mal falado durante algum tempo, né? Quando as pessoas viram que estavam recebendo indicação de produto que eram duvidosos para o perfil dela. Por quê? Porque daí suspeitavam que o assessor estava indicando aquilo por conta da sua remuneração. Ponto final. Bom, no Brasil, fora do Brasil, muitos países não aceitam mais esse formato de remuneração. E eles aceitam, então, uma taxa de administração, que nós chamamos o fee-base, fee fixo. Cada plataforma vai ter uma forma de chamar isso, né? Que, então, o assessor e o cliente combinam um percentual em cima do patrimônio, e esse percentual é de, vamos lá, 1% ao ano, né? Então, paga mensalmente ali o proporcional do mês. É isso. Então, tem esses dois formatos. Um, onde o cliente não desembolsa nenhum recurso e que funciona até hoje no Brasil pelo fato de o brasileiro não gostar de pagar. Então, tem isso. Olha, ele prefere algo que é gratuito, né? Ou que ele não enxerga que está pagando, né? E o outro, onde o cliente, o assessor alinha um percentual né, em cima do patrimônio como remuneração. E então, o que tem ali de diferencial para essa pessoa é que alguns produtos que teriam taxa que pagaria o assessor, volta como cashback para o cliente. São esses dois formatos e quem escolhe, no meu atendimento, quem escolhe é o cliente, onde ele se sente confortável. O discurso que é muito vendido é que este da taxa de administração está muito alinhado com o crescimento patrimonial. Porque à medida que o patrimônio do cliente está crescendo, aquele percentualzinho vale mais também. Tem isso. No outro, o cliente se motiva porque ele está entendendo que está tendo um trabalho de graça. Porque ele não está pagando. Quem está pagando é a instituição, só que ele está deixando de receber também um cashback, uma taxa maior, em algumas situações, né? Na prática, eu deixo isso à vontade do cliente. Eu apresento os dois modelos. O que o cliente entender que faz mais sentido para o racional dele, a gente topa. Tem alguns valores que não faz sentido tu remunerar mensal, porque vai sair mais caro. Então, eu mostro essa conta e deixo a pessoa, né, aí livre para escolher, né? Mas não é um atendimento caro hoje em dia, não. Aliás, se tu não fizer com o assessor, o bancário vai fazer para ti. E vai fazer com um custo bem caro, que é o custo de tu não ter o rendimento que necessitava naquele momento. De não ter o conhecimento e de não tu ter paga visto muito as caro possibilidades. por não fazer com um especialista, né? E como é que estão as carteiras de investimento, né? Que aqui também a gente entra em perfis muito diferentes, né? De quem tá aplicando. Tem gente que é mais conservadora, tem gente que quer arriscar um pouco mais. Sim. Então, como é que estão as rentabilidades? Como é que estão os impostos pagos em cima disso? Como é que funciona toda essa jornada, assim, do cliente? Tá, eu vou começar a investir contigo, vou colocar aqui um valor mensal. Sim. Como é que eu vou ser remunerado? Sim. Bom, como tu mesmo falou, vai depender muito do perfil daquele cliente e não só do perfil, porque uma coisa é o que eu me autodeclaro.
eu me acho super agressiva aqui em algumas coisas, então eu acho que meu perfil é agressivo. Outra coisa é o quanto tu aceita ver aquele patrimônio se movimentar de forma negativa, porque positivo tu aceita tudo, né? Então, para cima, tudo é ótimo. Agora, quando é para baixo, até onde vai? Até onde tu aguenta olhar para aquilo e te manter firme sabendo que aquilo é movimento de mercado. Então, uma carteira agressiva, eu não tenho nem como te dizer qual é o rendimento dela, porque assim como pode, num mês ela dar 10%, 20%, no outro mês ela pode cair 30%. Então, isso realmente, a volatilidade, ela é algo que para alguns clientes é o que move ele, é o que faz com que ele se motive a colocar mais recurso nisso porque gosta, ou porque já passou por fases boas, onde teve muito lucro, né? Mas para outros, isso é o que faz ele não dormir à noite. Para mim, a rentabilidade boa é aquela que te deixa tranquilo. Que tu não fica abrindo aquele aplicativo o tempo todo para ver se moveu o ponteiro ou não. Então, agora, renda fixa, a gente pode levar como uma base dentro do Brasil a nossa taxa de juros. Hoje nós temos uma taxa de juros em 14,25. Né? Então, essa é a base que tu pode ter no teu investimento. Sozinho tu consegue isso. Então, é isso que tu tem que pensar. Sozinho, se eu não pedir ajuda para ninguém, quanto eu consigo? 14,25. Então, o que tu vai buscar com o assessor? Superar isso. Né? Então, essa, para mim, é a premissa básica, né? É o mínimo que a gente tem que aceitar. Num cenário de risco, num perfil moderado a agressivo, a gente não pode levar isso como base, porque a carteira ela já é diversificada a ponto de não poder utilizar isso como referência. Porque tu vai ter outros índices ali para superar, e não somente a taxa básica de juros do país. E tem a questão da liquidez também, né? Também tem isso. Então, tu pode comprometer um prazo, né, no resgate para permitir que aquele capital ali renda mais. Também tem isso. Então, se tu tens mais prazo, tu pode tomar mais risco, assim como tu pode aceitar produtos que exijam de ti ali uma carência, um lock-up maior. E isso geralmente é o que também traz uma rentabilidade melhor. Trazem na renda fixa o juro composto, que acaba multiplicando, na renda variável a tranquilidade de saber que qualquer movimento negativo tu não vai precisar resgatar correndo, porque aquele dinheiro vai ser o dinheiro para daqui 2 meses. Sim. O Marcos Marques, ele fala muito sobre isso, né? No sentido de, poxa, tu é empresário, tu tem, né, o teu lucro ali da empresa, e aí se tu quer investir pesado, né, com risco, investe no teu negócio, Sim, né? que é mais risco do que isso, gente. Investe no teu próprio negócio, vai arriscar, arrisca no teu negócio, né? Mas se tu quer, de fato, uma tranquilidade, aí sim, procura uma carteira fixa, com liquidez imediata, enfim. Sim. E concordo com ele, né? Tanto que estamos investindo com a Natália. Nossa carteira é gerida por ela, né? Minha e do Pablo. E seguindo essa lógica, né? Mais conservador. É isso, né? E até mesmo porque no teu negócio é onde surgem as maiores oportunidades também. Então, se tu não tiver recurso disponível, tu perde a oportunidade, né? E isso tem um Exatamente. custo para vocês, que vocês vão saber calcular melhor do que eu daí. E, Nath, quando surge um casal, assim, um é mais de investimento agressivo, o outro é mais tradicional, como é que administra? A gente tem que entender se o patrimônio é dos dois, né? E eu sempre tento levar mais para a linha do conservador. Essa pessoa, ela sempre tá, digamos assim, com o pé mais no chão do que o perfil agressivo. Mas eu tenho esse cenário dentro da minha base. Eu tenho carteiras de casais onde o marido é quem cuida dos investimentos, ele tem um perfil extremamente agressivo, né, e faz operações extremamente agressivas, que eu mesma não concordo, mas eu sempre dou uma ligada, e aí, tá tudo certo aí, precisa de alguma ajuda, enfim, né? Mas ela aceitou isso, e ela sempre me fala, olha, se fosse por mim, eu seguiria isso daqui e nada mais, mas como eu confio nele, eu vou deixar ele fazer. Eu não tô tranquilo, vocês têm o alinhamento do casal, não é a Natália que vai se meter aqui, né? Agora, geralmente, a gente tende a puxar mais pro perfil conservador, porque isso traz também uma paz dentro do relacionamento. Né? Porque senão fica sempre aquela coisa, viu? Eu te falei, eu falei. Então eu prefiro uma briga no casal. eu prefiro convencer a parte agressiva a se manter mais com o pé no chão e de repente não ter uma recompensa ali, né? Poxa, vamos pensar aqui em planejar a viagem, de repente. Então, quando dá, a gente tenta trazer mais para isso, porque realmente, né, no Brasil, qualquer um ano já é longo prazo. Então, esse ano, por exemplo, qualquer decisão que tu tome, pode ser que tu tem que trocar totalmente de estratégia a partir do próximo ano, né? Sim. Então,
não, eu realmente prefiro administrar perfis que sejam mais conservadores, que vão mais nessa linha, não pela questão de trabalho por mim, mas sim porque sei que traz muita frustração um perfil agressivo também, né? Então, lidar com esses ânimos muitas vezes gera desconforto. Não, eu ia te perguntar justamente essa questão de gestão de conflitos, assim. Tu teve alguma decisão mais difícil na tua carreira, né, ao longo de toda essa jornada que tu teve, assim, que tu acha que tu precisou, o teu... Tu já tem um perfil empreendedor, né, intraempreendedor, então tu já comentou ali, desde a época de estagiária, que tu tinha essa sensação ali, até por não ter optado pra parte de concurso, pra crescimento, a gente consegue perceber isso. Mas como é que foi a tua carreira no momento que tu decidiu empreender de fato, que tu ia te desprender de uma entidade específica para, enfim, alçar voos ali independentes ali, né? E como é que foi essa questão pra ti, pessoa física mesmo? Cara, balança toda a tua rotina. Bagunça, vira ao avesso. Tu tá ali com uma rotina, tudo alinhado, o horário que tu treina, o horário que tu come, quando que tu fala com o teu cliente. Tinha cliente com data certinha do mês pra falar, tudo certo. De repente, tu resolve dar um reset em tudo, e tudo que tu tinha controle, tu não tem mais. Tudo que tu achava que tu tinha de tempo, tu não tem mais. Tempo agora, pra mim, é o meu recurso mais valioso. Se eu pudesse comprar dos outros para Sim. conseguir dar conta de tudo que eu gostaria, eu compraria. Então, dá uma reviravolta. Assim, por vezes tem pessoas que acham que é um pouco de loucura tu fazer isso sozinha, né? Porque no Sim. meu caso foi sozinha. Eu não me juntei com algumas pessoas para então fazermos junto, porque isso também traz um conforto, traz uma segurança, cada um assume uma função e vai deixando o trabalho mais fluido. Quando tu vai sozinha, tu é quem faz tudo. Tu serve o café, tu ajeita o escritório, tu bota um cheirinho ali para quando as pessoas chegarem tem um cheirinho bom, tu fala com o cliente e tu faz uma carteira. E tu Faz não pode tudo. esquecer de nada, né? Não pode esquecer de nada. Então eu anoto no bloco de notas, eu anoto no papel, eu anoto na agenda, porque a cabeça da gente ela começa a nos sabotar, né? A esquecer propositalmente, parece. Então, mudou completamente a minha rotina. Mas se tu me perguntar se eu voltaria ao que eu estava há menos de um ano atrás, eu nunca mais voltaria. Eu não sou mãe ainda, mas eu ouço isso das mães, né? Ah, mas eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo me arrumar, não consigo nem lavar meu cabelo direito, nem ir ao banheiro direito. Mas se perguntar se tu tomaria essa decisão de novo, todas elas respondem que sim, né? Então Sim. eu imagino que seja um sentimento, claro, que multiplicado, mas muito semelhante, né? Sim. E essa questão que tu comentou ali de gerir situações de casais, assim, teve alguma situação específica de algum cliente teu que mudou a tua forma de enxergar dinheiro? Sim. Teve. Uma família uma família muito bem conceituada aqui da região, ele vendeu a parte dele numa empresa grande, não posso falar aqui porque provavelmente muita gente saberia Sim. quem são, né, é um sobrenome bem conhecido. Chegaram até mim por recomendação, e ele já tinha feito uma distribuição em vida de parte do patrimônio para os filhos. E, nossa, quando chegaram até mim, eu achei isso sensacional, fantástico. A primeira conversa que eu tive com os filhos também, sensacional. Cabeça no, né, no lugar, tudo. Que legal, né? Uma família próspera. Precisou uma pessoa trabalhar duro, mas agora tá toda a geração aí super bem amparada e tranquila financeiramente, né? Podendo trabalhar com o seu sonho, né? Com aquilo que gosta, por propósito. Na prática, depois quando tu entra na família, porque o que acontece com assessores de investimentos é isso, tu passa a ser um membro da família ali, tu já sabe, tu sabe a cozinha do cara, o que tem, né? Tu sabe, tu abre a geladeira praticamente. Então, o que eu comecei a perceber é que não era tudo tão bonito assim como o que eu tinha visto logo de primeiro momento, e aquilo dali me despertou assim um alerta sobre essa questão da ambição, né? Que muita gente confunde, ambição é feio, na verdade feio é ganância. Né? E o que eu vi dentro dessa família foi muita ganância. Um querendo puxar o tapete do outro. A gente estava falando de pai, mãe, filho, filha, irmãos. E então eu presenciei e tinha que ficar em silêncio porque não tinha muito como eu me envolver num drama familiar, mas eu presenciei do filho ir consumindo o patrimônio do pai sem que a irmã soubesse, enfim, né, foi um caso de família assim bem complicado e que me fez
ligar esse alerta sobre o que é a prosperidade, na verdade, né? E foi quando eu comecei a buscar ainda mais sobre esse conhecimento, né? A gente trabalha num mercado extremamente racional, onde geralmente tem muitas pessoas que são até céticas, agnósticas, não acreditam numa força maior, tentam não trazer isso nos seus discursos. E esse episódio, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, esse episódio ele me fez procurar ainda mais a espiritualidade, porque ter dinheiro não é ter prosperidade, né? Tu nascer num ambiente rico não significa que tu vai manter a riqueza, né? E dinheiro ele é só uma consequência, ele é um fluxo de energia. Então, foi esse episódio que me fez buscar o que hoje eu coloco muito em prática no meu atendimento, né, com as minhas mentoradas, para as pessoas que não conseguiram ainda formar um patrimônio, mas que entendem que tem potencial para isso. E elas não vão ter o atendimento no banco, não vão ter atendimento de um assessor, então eu resolvi abrir a mentoria e trazer dentro da mentoria muito sobre energia do dinheiro, energia da prosperidade, sobre mudança de mentalidade. E foi a partir desse episódio, dessa família. E a gente vê acontecer muito de uma geração ela acabar com o patrimônio que foi construído em décadas, né? Gerações. Então, tu sabe hoje um fator que a maior parte desses casos tem em comum, uma coisa específica? Algum padrão que tu identificou nessas famílias? Deixa eu pensar. Tem, a questão da ganância é um deles, mas é uma frase que o meu noivo usa: o dinheiro ele não aceita desaforo. Né? Então, gastar como se não houvesse amanhã, como se houvesse uma fonte que nunca vai secar do dinheiro, né? E a hora que a galinha dos ovos de ouro já não tá mais produzindo ovos, uma hora acaba. Então, o que eu percebo na boa parte das pessoas não é... muitas pessoas não têm dificuldade em ganhar dinheiro. Elas têm dificuldade em reter esse dinheiro consigo. Né? Então, e isso eu vi dentro de casa. Né? Isso eu vi dentro de casa. Nunca foi difícil para minha família ganhar dinheiro. Mas por que a gente não conseguia construir algo sólido, que trouxesse uma tranquilidade maior, que eles tivessem mais tempo com a família? Porque tinha exatamente a dificuldade em cuidar, em gerir esse dinheiro, né? E isso também é uma passagem bíblica, tá? Existe uma passagem em Mateus, talvez? Posso me enganar, mas a gente pode buscar depois, pedir para as meninas buscar essa passagem e a gente deixar aqui também para o pessoal ler, né? Que é a parábola dos talentos. Que. Posso contar? Pode. Posso contar do meu jeito? Porque se pedir para contar no jeito bíblico, eu não vou saber, né? Mas existia um senhor que ele tinha terras, ele ia sair por um tempo, ele pegou parte dos talentos, então chegou nos servos que ele tinha. Para um servo, ele entregou 5 talentos, que era um servo com mais tempo também, tinha mais experiência. Para outro, ele entregou 3 talentos. E para o último, então, o mais novato, recebeu 1 talento. E ele disse que, quando ele retornasse, ele gostaria de saber o que tinha sido feito com seus talentos, né? Talento, na época, era uma medida de valor, era como se fosse uma moeda deles, né? Bom, o que ganhou 5 talentos, o que ele fez? Ele, cara, que sensacional, quando que eu teria isso na minha vida? Vou multiplicar. Ele realmente multiplicou o negócio. O que fez? Então, ele fez muito mais do que vezes 2. O que recebeu 3, multiplicou, dobrou aquele patrimônio. E o que recebeu 1 talento, ele teve uma grande chance. Ele tinha muito mais do que muita gente daquela região. Mas ele ficou com medo. Ele não sabia administrar e ele enterrou aquele talento para quando o seu senhor voltasse, ele apresentasse: ó, tá aqui, senhor, eu cuidei do talento que o senhor me deu e estou te devolvendo o mesmo talento de volta. O que ele fez? Retirou desse 1, retirou os outros 3 e deu tudo porque tinha 5. E é um ditado popular, né? Que o rico cada vez fica mais rico. Mas é porque ele aprende a fazer dinheiro, ele aprende a gerir e cuidar desse dinheiro. E isso já dizia Jesus, então, de que a gente aprenda a cuidar e gerir o nosso próprio dinheiro. E cuidar e gerir para Deus é multiplicar. Não é guardar, não é ter medo, mas é fazer com consciência. É fazer com que aquilo se transforme e possa abençoar mais pessoas. Isso que tu falou de abençoar é um propósito meu e do Pablo, né, que a Sim. gente tem. A gente quer crescer, a gente trabalha muito para isso, para prosperar, mas Sim. sempre pensando muito no outro, né? Acho Sim. que o próprio propósito da VISP, ele já vem disso, né? Da gente querer ajudar o máximo de empresários possíveis, né? Sim. Porque até eu tinha contado aqui nos bastidores para Natália,
a Visp até 2023, ela era uma boutique de M&A, era assim que a gente se posicionava. Então, padrão, né? Queríamos atender os grandes, fazer alguns M&As no ano e é isso aí. E Sim. aí, depois nós tivemos uma mudança e a partir de 23, final de 23, foi quando a Visp, ela reformulou total, assim. Então, o Pablo colocou mais a identidade dele, né? Porque até então ele tinha o sócio, depois ficou somente ele. E a partir dali ele conseguiu colocar a identidade dele, que é essa, né? De ajudar aos outros. E aí, nessa fase, eu já estava na empresa também, depois virei sócia também ao lado dele. E esse é o nosso propósito. A gente Sim. quer ajudar o máximo possível, né, de empresários. A Twine, ela atua diretamente, né, com os empresários, ela lida, então, com o dinheiro, com o patrimônio deles, né? Acho Sim. que até se quiser colocar também de como que é o dia a dia com eles. Mas acho que isso é intrínseco, assim, na gente, né? De querer atender mais clientes, de conseguir mostrar que, olha só, tu pode lucrar mais, tu pode no futuro vender, porque ninguém é eterno, então vai chegar um momento também que tu não Vai vai querer cansar. trabalhar tanto, tu vai querer estar mais com a tua família, então vamos fazer um plano aqui para que daqui a pouco mais, né? Daqui Sim. 5, 10 anos, aí é projeto de cada um, né? Tu possa vender e pegar esse dinheiro e viajar com a tua família, Sim. curtir bastante, né? Então a gente tem muito esse propósito e ele vem de Deus. É. Né? A gente é muito baseado na fé. Sim, vocês Também. pegaram conhecimento de vocês que até então só poucos tinham acesso e trouxeram isso para um ambiente onde todos podem, né? Porque se tu tá ajudando esse empresário a evoluir, a crescer a ponto de ele poder parar um dia, quantas pessoas ele vai ajudar também através do teu conhecimento, né? Porque um empresário que cresce, ele precisa de mais pessoas. Exatamente. Então, Exato. mais pessoas são abençoadas por um conhecimento, né, por uma decisão tua e do Pablo em fazerem a diferença na vida dessas pessoas. Sim. Exatamente. Um propósito da Visp, né? Se tu me perguntar hoje, Sim. Twine, qual é o propósito da Visp? É democratizar o acesso à informação para esses empresários. Sim. Porque hoje o M&A, principalmente, essa visão de equity, ela costumava ser algo que era só dos grandes, assim, era só de empresas multinacionais e de muitos milhões de faturamento, né? Então, quando a gente leva isso para o pequeno e médio, a gente tem que começar lá, como eu tinha comentado, conscientizando ele de que aquilo ali é o patrimônio dele, é o principal bem que ele tem, né? E que ele construiu ao longo da jornada dele, para depois a gente voltar, dar mais um passo atrás para a educação financeira, mostrar o que ele pode ter acesso e como aquilo vai gerar qualidade de vida Sim. para ele, porque eu já tive que pegar o empresário pela mão e falar, cara, eu não posso mais te ver vivendo assim. Eu tô agoniada de estar numa reunião contigo e ter 3 telefones tocando ao mesmo tempo e que as coisas não acontecem sem ti. E isso não é saudável nem pro teu negócio, nem pra ti e pra tua família, né? Então, a gente tá na esfera financeira, mas a gente trabalha essa parte que ela é cultural, porque eles aprendem a viver assim, né? O empresário, ele aprende a viver assim, até Sim. que alguém traga essa consciência de que não precisa ser desse jeito. É. E aí, a gente ensina o que ele deve fazer e para que ele consiga atingir aquela qualidade de vida. E quando ele consegue chegar nesse momento o meu negócio, ele não depende mais de mim para acontecer. Eu já tô gerindo meu negócio como um patrimônio, como um ativo, que é o meu ativo mais valioso. É o momento que a empresa dele tá tendo melhor rentabilidade, tá tendo melhor faturamento, tá tendo melhor margem de lucro. Então, todos esses fatores, eles levam para esse mesmo fim, sabe? Sim. Então, é muito especial a gente ver essa jornada acontecendo. Então, a Acompanhar. gente tem clientes de 2 anos, mais de 2 anos, que eu acompanho diretamente, né? Que estão comigo desde que eu entrei na Visp lá em 2024 também. Então, é muito especial. E a gente enxergar o potencial dos novos clientes também. Sim. Então, isso é muito, muito Tu bacana. acaba pegando um portfólio aí, olha o caso do fulano. Exatamente. Tava numa situação pior do que a tua, mas olha como ele chegou agora. Exatamente. Isso é muito bom. Isso funciona muito em cidade pequena. Sim. Porque um conhece o outro. E daí tu fala assim, ó, o fulano lá da esquina, tu vai no interior do estado, aqui é assim, o fulano da esquina fez isso. Ah, não, então vamos botar 2 vezes o valor aqui. Eles são muito competitivos um com o outro. E né? a gente atende multimercado, mas a gente tá muito nichado em provedores de internet, né? Que é de onde o Pablo veio, na verdade, né? Então a gente tem uma boa parte da nossa carteira é de provedores de internet e eles se conhecem muito entre si. Sim. Então a gente consegue justamente ter essa
prova Parâmetro. social É. entre eles, porque eles se conversam muito. E, assim, o que funciona pra um, às vezes não é o que funciona pra outro. Mas a gente tá atendendo aí de norte a sul do Brasil, então a gente sabe das especificidades que tem Sim. tem em cada região, né? E isso nos ajuda também a conhecer, ó, de fato, a rotina e o como é de verdade, sabe? Sim, que legal. Lá na outra ponta, na linha de frente, né, do negócio. Na verdade, tu vira especialista um pouco de cada coisa, né? Que daí tu sabe do teu negócio, mas tu sabe do negócio do teu cliente, Sim. tu começa a saber um pouco de tudo, porque na conversa não tem como só falar de financeiro, né, É. gente? Chega uma hora que deu, Vira um vamos falar conselheiro, outras né? coisas, é. E Aqui se, já tá pronto, vamos falar o resto agora. A gente tem mais Sim. uma hora aqui. e se falar pro empresário, por exemplo, né? Esse que tava com 3 telefones tocando, que ele Sim. pode. Cara, tu pode ficar só na parte estratégica, sem estar 100% na operação. Pode bugar, né? Então, Ele nem assim? sabe. Como assim? Ele Só nem funciona sabe ficar então. sem. Mas quando tem uma empresa acompanhando isso e vai gradual, passinho por passinho, entre aspas, ali Sim. pegando na mão, cara, quando vê ele tá fora, ele tá só na estratégia que ele nem Nem percebeu. percebeu. É. Então, a importância. Eu fiz um vídeo até sobre gestão de crise. E às vezes a gente nem sabe que a gente tá numa, né? Mas a crise ela não vai ser. E isso seria uma situação de crise que às vezes a gente acaba não enxergando como é de fato que é, né? Mas ela não é um problema grande que ele vai ter para resolver, são vários pequenos. Então, quando sim. tu consegue também trazer isso essa verdade para ele, que ele pode resolver as coisas de formas separadas. Vamos Sim. pegar isso aqui primeiro, quebrar um problema grande em vários pequenininhos, vamos resolver esse pequenininho, depois outro pequenininho. Sim. Então ele vê que eram várias coisas simples de serem feitas que não iam poder e conseguir serem feitas ao mesmo tempo, mas que a gente conseguiu ir destravando e quando ele viu, ele ganhou qualidade de vida. Sim. E que não Ah. era tão urgente assim quanto ele achava que era. também, Exatamente. assim. E que fica muito melhor, inclusive, sem depender dele, porque é muita coisa, acaba engargalando o processo, acaba travando coisas. E às vezes o próprio colaborador ou as próprias lideranças que ele tem no negócio dele não tem autonomia por causa dessa centralização. Então ele nem conhece o potencial que o time dele tem de resolver os problemas sem ele. Sabe? Então, E perde talento assim, né? Porque todo mundo percebe. Exatamente. Só o cara que não percebe. Exatamente. Quando chega alguém ali e diz, cara, tu tá fazendo isso, e isso daí é que tá trazendo problema pra tua empresa, demora pra ele entender. Mas a hora que entende, o negócio flui. Isso foi uma coisa que, quando eu e a Mari tivemos lá no Grupo Acelerador fazendo uma imersão, a Aline Marques falou. Ela falou, gente, eu saí de licença maternidade, quando eu voltei, os meus diretores estavam fazendo coisas que eles não faziam comigo aqui na empresa. E quando eu perguntei, eles falavam que era porque eu não deixava. Nossa. Sabe? Então isso Dói, uma né? coisa Mas que... é verdade. Exatamente. Então, é algo que... E às vezes a gente só vai enxergar depois que resolveu e que tá vendo uma coisa acontecer. Exatamente. Quando a gente fala em delegar, a gente pensa em delegar a tarefa. Mas na verdade, não. Tu não tem que delegar a tarefa. Tu tem que ensinar, né? Preparar líderes para que tu possa delegar a responsabilidade. Para que eles consigam resolver o problema e chegar em ti já só com a informação já resolvida. Exato. Exatamente. Mas é muito fácil falar, né? Na hora de fazer... Não, é verdade. É verdade. Tem que desapegar. Mas, seguindo então esse momento de reflexão que a gente trouxe, queria te provocar com uma pergunta, que é o seguinte. Daqui 30 anos, quando falarem no nome Petra, o que tu quer que isso signifique? Como que tu quer que as pessoas vejam esse nome? Deixa eu pensar. Eu faço sempre, né, minhas visualizações pro próximo ano, pro final do ano, tudo. Daqui 30 anos ficou realmente bem pra frente, né? Mas muito provavelmente eu ainda estaria na operação, porque se eu for olhar as pessoas que eu conheço, bom, daqui 30 anos, gurias, eu vou estar com 66. Por mais que digam, da idade de aposentar, as pessoas que eu conheço com essa idade não querem se aposentar. A verdade é que tu tem saúde, tu tem energia, tu tá na tua melhor fase, tu quer fazer aquilo agora de uma forma muito bem feita, porque tu já aprendeu muito, né? Então agora que tu ficou boa, vão te tirar do negócio. Não precisando financeiramente, né? Mas querendo. Esse é o plano, né? Que eu esteja ali por propósito mesmo. Numa posição estratégica, de conselho, né? Vendo o negócio funcionar. Mas o que eu falo, assim, com as pessoas, até que eu entrevisto, com o pessoal que tá entrando na Petra, a gente levar um outro significado para o que nesses últimos anos ficou aí como marca dos assessores de investimento, sabe? É que as pessoas, elas lembrem da Petra quando elas
precisarem de dinheiro. É igual quando eu penso, sei lá, numa situação, um problema de saúde, eu lembro daquele médico específico que todo mundo já me falou que é muito bom. Eu quero que lembre da Petra por isso. Que seja uma marca forte a ponto de... Pensou em dinheiro, pensou em solução financeira, pensou em organização, pensou em cuidado de patrimônio, saiba que dentro da Petra tem. Então, eu gostaria de ver isso acontecendo sem necessariamente estar ainda ali na linha de frente com as mangas, né, para cima, né? Mas, claro, a gente fica emocionada pensando, né? Todos os dias eu acordo, faço minhas visualizações, assim, meus agradecimentos por algo que não aconteceu ainda, mas que já existe nesse universo, já está ali esperando para materializar. E eu não costumo fazer um horizonte tão longo. E a verdade é que funciona quando eu faço horizontes curtos, assim, de jornada, porque eu vivo como se eu estivesse já naquilo realizado. E muitas coisas da minha vida aconteceram por essa visualização. Tem uma história que eu conto, assim, muitas vezes, assim, para as pessoas, eu vou contar aqui para vocês, como que foi a compra do meu primeiro carro. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro, tinha um salário de R$ 656, né? Então, bom, para falar para qualquer pessoa, só aí acabou o sonho já, né? Só que eu precisava pegar um ônibus morava em Cachoeirinha, trabalhava na Benjamin Constant, em Porto Alegre, precisava pegar um ônibus e ainda caminhar 11 quadras para chegar até o destino final do meu trabalho. Então, faça chuva, faça sol, geada, qualquer coisa, eu tinha que fazer esse mesmo trajeto, sair cedo e estudar à noite na Unicinos, lá em São Leopoldo. Então, era uma jornada, passava mais tempo viajando, se chove, gargalava aquela ponte de Cachoeirinha, não passava nenhuma formiga por ali, né? E eu, então, cada vez que chovia, eu tinha que sair mais cedo ainda, chegava da faculdade meia-noite e meia, para 5 horas já estar de pé de novo, né? Bom, me botaram na minha mesa, eu não lembro como que chegou a mim o livro O Segredo. Vocês já leram? Não. Sim. Não. Tu já leu? Algumas vezes. Gente, chegou esse livro para mim. Como eu não sei contar, não sei nem como para quem agradecer esse livro. Mas ele é um livro até chatinho de ler, vamos combinar, né? Hoje em dia tem coisa melhor. Mas depois que tu entende aí. Mas ele é maçante, ele fica repetindo a mesma coisa ali. Mas, cara, era um livro. Tá, o segredo, quero saber o que é isso aqui. E comecei a fazer, gurias. Mas eu fiz assim. Daí bom, o que eu precisava dele? Por que eu precisava de um carro, né? Porque aquela rotina, ela tava me cansando. Ela estava fazendo com que eu repensasse se eu ou continuava na faculdade ou eu troco de emprego de repente, mas eu queria muito a faculdade, eu queria muito aquele emprego, né? Então eu precisava me manter ali. Eu precisava fazer aquilo dali acontecer, fazer aquilo dali dar certo. Eu me comprometi com aquilo. Então, a única coisa é que estava realmente muito cansativo, estava esgotada, aquilo ali estava impactando na minha saúde. E um carro realmente ia facilitar muito a minha vida, né? De 4, 5 horas que eu passava só em trânsitos de um lado para o outro, eu já reduzia muito. E isso traria mais uma qualidade de vida e faria com que eu não desistisse. Bom, mas igual, financeiramente, era inviável ter um carro. Mas, bom, tô lendo esse livro, né? Vou fazer, não faz a mínima diferença se eu não fizer também. Bom, fui lá, comprei o controle do portão, minha mãe morava em casa, comprei o controle do portão, não saía mais pelo portão pequeno, saía só pelo portão do carro, abria de manhã e é aquela coisa que tinha que olhar pela rua para ver se não tinha ninguém vindo para abrir o portão, né? Bom, mas fazia isso, comecei a pegar um ônibus antes ainda, porque o ônibus que eu pegava, às vezes, eu tinha que ir em pé, e isso daí, bom, se eu tivesse no meu carro, eu não iria andar em pé, né? Eu ia sentada. Então eu tenho que estar sentada, porque aí sentada, guris, eu parecia a louquinha do centro. Ficava com o meu pé, assim, acelerando e freando. Ficava ali, eu só não fazia a direçãozinha, porque aí eu não queria... Na época, graças a Deus, não tinha tanto Instagram, essas coisas, então meme eu não ia virar, eu sei disso, né? Mas igual, né? Não tinha por que ficar correndo foto minha aí por aí. Mas dentro de ti, tu já tava Dentro de no teu mim, eu carro. dirigia o meu carro. Dentro de mim, eu dirigia meu carro. Eu sabia o cheiro do meu carro. Ele tinha o meu cheirinho, sabe? Eu ficava olhando coisinhas. Eu comprei o cestinho, o lixinho. Eu comprei as coisinhas do meu carro imaginário. Comprei o chaveiro que eu ia colocar na minha chave, o controle, né? Então, eu comecei a viver uma vida de quem tem um carro, né? E inclusive, recusava. Não vai dar. Porque eu pensava, não, porque eu tenho que pagar o seguro. Eu não tinha seguro nenhum, né? Mas eu não ia dar mesmo, né? Não ia dar de qualquer jeito, mas a justificativa que eu dava internamente era porque eu tinha o carro. Enfim, comecei a viver com aquilo. Gurias, deu 2 meses. 2 meses. Eu comecei a olhar carro.
Na época, o meu namorado da época, eu falei assim: vamos comigo no final de semana pra olhar uns carros? Ele: tu vai comprar um carro? Que legal, que massa. Eu: não, vou olhar, não tenho dinheiro guardado. Mas vamos olhar, vamos saber quanto que é isso, né? Enfim, aí era um dinheiro realmente que eu não tinha também, tá tudo certo. E eu fui lá e encaminhei uma proposta de pagar 100% financiado. Se tu me perguntar hoje se isso é racionalmente, se isso financeiramente faz sentido, eu vou dizer que não. Qualquer mentorada que chega pra mim, eu digo pra ela que não faz sentido. Mas, na época, era o que iria fazer. É o que fez eu chegar aqui hoje. Porque eu teria desistido de algum desses dois. Eu não teria sido promovida no meu emprego, ou não teria me formado, que me trouxe o conhecimento e me trouxe Sim. a decisão de mudar também para a carreira de assessora. Então, a compra desse carro financiado 100% é o que me trouxe hoje aqui. É isso. Então, e foi com o poder da visualização. Foi uma visualização de algo que eu precisava para aquele momento. Eu tinha um porquê que eu precisava e eu não sabia o como. E depois que eu descobri que eu não preciso saber como as coisas vão acontecer, eu só preciso saber quem vai me dar, eu preciso saber o porquê que eu quero e o que, né? E o que eu quero. É isso. O propósito que tá por trás daquilo Isso. e não fazer mal pra ninguém, acho que é Exato. bom. E quem, é um vai, bom e quem vai caminho. me dar no sentido sempre é ele, né? Sempre é quem está superior a nós, né? Que é Deus. Só existe ele superior a nós. Então, se ele quisesse me dar, ele teria como, porque ele é um Deus de milagres, né? Então, e foi, gurias. Eu financei 100% do meu carro, a parcela era 342 por mês. Eu ganhava 652 e o meu gerente vendo aquela situação, 2 meses, ele ainda me deixou de molho, 2 meses. Mas 2 meses depois ele falou assim: eu vou te promover porque tu merece. Porque tu tá aqui antes de mim, tu sai daqui depois do que deveria, tu tem que estar numa outra cidade distante daqui e tu ainda paga uma prestação. Uma prestação que eu sei que ela faz com que tu não desista. Então, bom, consegui a promoção, consegui me manter na faculdade, tinha um Pagou o carro. paguei o carro e tô aqui hoje, né? Então eu falo, essa decisão e quando me provocam, assim, para pensar no futuro, é muito bom, porque a gente sempre tem aquilo mas se tu me perguntasse há 10 anos atrás se eu ia contar que estava aqui, eu não ia contar dessa forma. Porque eu ia contar muito aquém. Eu sonho muito baixo. Eu acho que eu sonho muito baixo. Porque quando as coisas acontecem, elas tomam uma proporção, elas viram aquela bola de neve positiva e elas ficam do tamanho que, uau, meu Deus, como? Sim. Há um ano atrás eu não saberia que eu estaria fazendo isso, sabe? Então, o meu medo de falar de 30 anos é medo de sonhar baixo, de falar muito pouco, porque é o que geralmente eu faço. Eu entendo muito o que tu tá falando, porque a gente vive isso todo mês aqui na Visp, eu acho. Sabe? Então, eu prefiro ter um grande objetivo. É esse daqui. Agora eu vou viver ele já. Eu vou viver como se aquilo já existisse na minha vida. Tem uma frase que diz que sucesso é tu não saber o que vai acontecer. Sim. Porque a gente imagina num ponto, mas, cara, rompe, chega num tamanho muito maior que o sucesso é o inimaginável, né? E a gente realmente não imagina, né? E por meio do esforço, da dedicação, dos contatos, de tudo que tu vai construindo, vai te abrindo caminhos e tu tá lá na frente. Exatamente. Os planos de Deus são infinitamente maiores do que a gente pode imaginar, né? E muito melhores, né? Ele Muito sabe maiores. uma pessoa certa pra colocar no teu caminho quando vê, abriu uma porta que tu nem imaginava. Tá explicado. É lógico que tem que ter o esforço, né? Tem, Porque se a sim. Natália não tivesse fazendo o que ela fazia no trabalho dela, o chefe dela não ia ver que ela merecia ganhar uma E promoção. achar que era uma louca que financiou uma estagiária. Exatamente. Então é sempre a oração é a ação, orar com a ação, né? Então também não dá para esperar que Deus Não. vai fazer milagres se a gente não fizer a nossa parte. Exatamente. Mas A com o sorte combo é isso, perfeito né? é É a esse. união da oportunidade É. com a força de vontade, com os seus esforços, né? É isso. Perfeito. Então, meninas, o papo tá excelente. Gostaria de ficar aqui a tarde toda, mas estamos nos encaminhando para o final, então. A gente costuma pedir uma dica antes de terminar, então, de tudo que nós falamos, puder trazer uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu vou seguir muito nessa linha que a nossa conversa se encaminhou da questão energética.
Se tu tem uma vontade, se tu tem um sonho, não ache que tudo vai depender somente de ti. Existe uma planilha, existe um cálculo, existe aquela última linha. Aquela última linha, ela precisa ficar em branco, porque é a ação de Deus na tua vida. Então, eu já me emociono porque tem muita ação de Deus na minha vida sempre, né? Mas se tu tem um sonho, entrega pra ele e pede pra ele te conduzir pelo caminho. É isso. Ai, que lindo. Acho que as Ai, todo próximas mundo vai dicas vão chorar. ficar sem. Qual a tua dica, Tui? Eu vou vir um pouco mais para a parte racional e exatas, né? Para os empresários que estão nos ouvindo hoje, eu quero orientá-los de separar a tua vida pessoal, financeira da tua empresa, principalmente. Não espera chegar no exit ou na sucessão do teu negócio para construir um patrimônio pessoal também. Então, quem espera, isso já começa tarde. É verdade. A minha dica é para os nossos amigos e parceiros, então vou falar diretamente para eles hoje. Essa conscientização, essa conversa, essa educação, ela é importante para a gente compartilhar também, né, na nossa base e na base de cada um, que informação ela nunca é demais, então conte com a gente também para expandir isso, né, por meio dos podcasts, por meio aí das salas fechadas e dos encontros que a gente vai ter a partir de agora. E a minha dica, então, para encerrar é comece. Simplesmente comece. Não fique com medo porque eu sou muito pequeno, porque eu tenho pouco dinheiro para colocar numa carteira, porque a minha empresa fatura pouco, então eu não posso ainda ter um CFO. Como assim vender a minha empresa? Não existe isso. Tanto nós aqui na Visp Capital, como a Natália, na Petra, estamos aqui para te ajudar. Então, só comece. Comece, trabalhe firme com a gente e confie que vai acontecer. E tenha bons profissionais te acompanhando Com também. certeza. Isso Isso é o é principal. muito importante. Antes de ir, gurias, deixa eu te entregar. Mas é um mimo só da Petra, mas aqui tem um mimo que pode ser compartilhado, então eu espero que vocês usufruam todas juntas. Tá Queria certo. agradecer pelo convite e Muito agradecer pela obrigada. confiança também de vocês, viu? Olha, eu tô gostando disso, eu tô vendo vocês. Vamos abrir aqui. Olha, Olha! colocar o vinhozinho. Que somos filhos de Deus, todos estamos. Sim. Adoro. Ó, isso daí vocês Olha. podem compartilhar. É específico, só clientes Petra têm acesso a este chazinho, tá? Ai, que Extremamente legal, Que legal. aromático. Já vamos Muito bom. usar hoje. Muito obrigada, Natália. Imagina, eu que agradeço pelo convite, gurias. Então, obrigada, meninas. Foi um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que vai agregar muito quem tá nos ouvindo lá em casa. E pra gente finalizar, então, os arrobas. Vamos seguir, compartilhar, comentar, nos ajudar a crescer cada vez mais e poder ajudar mais pessoas. É Então, isso aí. o meu Instagram é Maari Brolo. Maari com 2 A mesmo, Brolo com 2 L's. O meu é @twinemagnus. O meu é natalia.caetano e Petra Investimentos. Petra com 2 T's. E o meu é @euadrielen. Show de bola! Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau.